Pessoal, boa tarde a todos. Neste vídeo vamos falar sobre renda fixa e especificamente um título que paga cupons semestrais, tá? Lembrando que se trata de um vídeo complementar, né, das aulas, sendo que tudo isto que eu vou falar já foi ministrado presencialmente, tá? Basicamente eu estou fazendo aqui um complemento para poder atender alguns pedidos, tá? Então, gente, esse daqui é basicamente uma questão de prova, né, que a gente estava tratando na primeira prova, tá? A gente vai avaliar um título público, vamos precificar o preço de compra e também vamos precificar o preço de venda. Disso que se trata aqui a questão. Considerando, né, que existe um momento específico na qual se realiza o preço da compra, e com o passar do tempo, né, esse título ele sofre os efeitos do tempo e também da taxa de juros para precificar o preço de venda. Tá? Lembrar esses conceitos a gente tem que levar em consideração. Tá? E vamos ler aqui a questão, o que nos fala a questão. Aqui, considera que o investidor em 2023 comprou um título, tá, prefixado que paga juros semestrais, com 2 anos exatos para o vencimento, contados a partir do momento da compra. A taxa de cupom é 10% ao ano, tá? Esse 10% aí, quando a gente for determinar aqui o cupom, ele tem que ser capitalizado. Tá? Capitalizado, é um tema que a gente conversou bastante em aula, tá? 10% é a taxa de cupom sobre o valor de face, né? Lembrando que o valor de face, o valor nominal é sempre R$1.000 de um título, tá? E no momento da compra, a rentabilidade, neste caso a taxa TIR e o maturity era de 9,80, tá? Aqui nos pede o seguinte: o item A, determinar o preço de compra, inicialmente o preço de compra e também o current yield. Esse current yield seria basicamente como se a gente for comparar o preço de uma ação com os dividendos que a ação paga. Neste caso de um título de renda fixa, é basicamente o cupom em relação ao preço corrente do título. Tá? De isso que se trata aqui o current yield. Tá? Vou ir sinalizando aqui. Só um momentinho. Sinalizando aqui o que a gente inicialmente vai calcular. Este que estou sinalizando em azul. Preço de compra. E a partir do preço de compra eu já consigo encontrar qual que é o current yield do título. Tá? Vamos ir falando sobre esses dois pontos conforme a gente vai preenchendo a tabela, essa tabela a seguir, tá? Como o vencimento do título é exato há 2 anos, tá? Que estou sinalizando aqui em azul, há 2 anos, eu já estou colocando aqui o tempo em ano também, tá? Meio ano, 1 ano, 1 ano e meio, 2, né? Que seria a maturidade do título, tá? Se a gente for, por exemplo, fazer uma conta, né? Quantos meses tem um ano? Tem 12 meses, né? E se eu for calcular a metade de um ano, seria 6 sobre 12, igual a 0,5. Por isso que está colocado aí 0,5 para o primeiro período. Por quê? Porque os pagos dos juros são feitos semestralmente, tá? Então, gente, a taxa cupom neste caso aqui, eu já vou ir direto, tá? É um tema que a gente estava falando bastante em sala de aula. O cupom semestral aqui vai ser igual a R$ 48,81, que é um valor, né, que vai ser pago a futuro, que fique claro isso, a futuro, de forma capitalizada, os 4 semestres que restam para o vencimento do título, tá? Como que ele é encontrado, gente? Eu tenho que fazer uma equivalência de taxa, tá? Tem que fazer uma equivalência de taxa, né? Se o título ele
está pagando um cupom, por exemplo, de 10% ao ano, tá? Qual que vai ser a equivalência de taxa de 10% ao semestre? Tá? Isso é basicamente o que a gente está fazendo, tá? Ao semestre. Ao semestre vai ser igual a 4,881. 4,881%. Tudo bem? Novamente falando, gente, essa parte de taxa equivalente conversamos bastante em sala de aula, tá? Equivalência de taxa. Então, 4,881% do valor de face do título, que é R$1.000, vai ser equivalente ao cupom que está sendo sinalizado aqui no vídeo, de 48,81. Tá? Acrescentado aqui a meu fluxo de caixa o valor de face dos R$1.000, e eu vou ter aqui como somatório o resultado do meu fluxo de caixa o seguinte: todos os valores do cupom pagos semestralmente, que essas são as entradas de caixa que vai ter o investidor, e no vencimento, né, ele vai ter o equivalente ao último cupom mais o valor de face, neste caso o valor de face R$1.000 do título. Então, dessa forma que fica aqui meu fluxo de caixa, tá? 1.048,81 seria aqui para o vencimento, né? Nesse caso no segundo ano, tá? Lembrando que esses daqui são valores futuros, tá? Valores futuros. Aí eu tenho que trazer ao presente esses valores futuros para poder precificar o preço de compra do título. Tá? Eu tenho que trazer ao presente. Então, como que eu vou trazer ao presente aqui cada um desses valores do fluxo de caixa, gente? Vou fazer aqui com outra cor. Tá? Novamente falando, gente, um tema que a gente conversou bastante em sala de aula, tá? Basicamente estou fazendo um vídeo complementar. Tá? De algo que a gente já conversou bastante em sala de aula. Só um momentinho, estou ajeitando aqui minha louça virtual. E mostrar como que a gente vai encontrar o valor presente, tá? Como VP. Abreviado aqui na tabela, valor presente do fluxo. Aqui eu basicamente vou fazer uma conta. Vou trazer ao presente os 48,81. Dividido aqui pela taxa TIR, que é a Yield to Maturity de 9,80%. Ao período, que seria meio ano. Ao semestre, nesse caso aqui, né? Dessa forma, eu vou encontrar o primeiro valor. O primeiro valor aqui, trazido ao presente, vai ser igual a 46,58. Tá? Eu estou colocando aqui, gente, para não fazer longo o vídeo. Essa conta aí já acabei fazendo, né? Tá? Então, eu vou ir colocando aqui as informações que já foram calculadas, tá? Neste caso aqui, o valor presente vai ser igual a 46,58. Aqui vai ser a 44,45. No terceiro fluxo vai ser igual a 42,42. E no final vai ser igual a 869,95. Tá? 869,95. E o somatório aqui vai ser igual a 1.340. Tá? Uma coisa que a gente tem que perceber: o valor presente é menor que o valor futuro do fluxo de caixa. E o valor futuro do fluxo de caixa é uma taxa capitalizada. É um valor capitalizado, desculpa. Tá?
porque ainda o investidor vai receber, né? Vai receber. E a gente se considera que esse dinheiro, o investidor, ele vai reinvestir, tá? Vai reinvestir esse dinheiro. Então, uma vez que eu já faço aqui essas contas e encontro o somatório, gente, aí eu já consigo responder a primeira questão do item A, que seria o preço de compra. Este que estou sinalizando agora em vermelho, preço de compra, tá? Preço de compra. Vou tirar aqui um pouquinho, pronto, tá? Então, vamos colocar aqui do lado, tá? Vou apagar aqui e vamos ir respondendo aqui essa parte. Tá? Vamos avançando aqui. E vou colocar deste lado aqui os itens que vamos respondendo. Neste caso aqui estamos respondendo o item A. Tá? O item A, o preço de compra. Quanto que é o preço de compra? Precificado R$ 1.003,40. Tá? Esse é o preço de compra. Que mais pede a questão? A questão está pedindo aqui calcular o current yield. Esse daqui, estou sinalizando em vermelho, lá na parte superior do vídeo. Tá? O current yield. Aqui novamente sinalizando, tá? Em vermelho. O que é o current yield, gente? Basicamente é o rendimento que está tendo o título em forma de cupons. O título em forma de cupom, tá? Vamos aqui ver preço de compra. Agora o current yield, só um momentinho aqui, se mexeu minha tabela. Current yield, tá? Basicamente vai ser o preço do cupom que está pagando o título dividido pelo preço precificado, 1.003,40. Aqui o resultado do current yield vai ser igual a 4,81%. Tá? Esse é o rendimento na forma do cupom que está tendo o título em relação ao preço precificado. Tá? Que mais nos pede aqui a questão? Ainda estamos perguntando se o preço do título, tá? Vou sinalizar aqui em azul na parte superior do vídeo. Estou sinalizando aqui em azul. Se o preço do título está sendo negociado com ágio, deságio ou ao par. Tá? Lembrando que essa comparação a gente faz entre o preço de compra, este preço que foi precificado, está sinalizando aqui em azul o preço de compra, comparado ao valor de face. Tá? O valor de face do título ele é R$ 1.000. Tá? Neste caso, como o preço precificado ele é superior ao valor de face, o título está sendo negociado com ágio. Tá? O título ele está caro, né? Neste caso, tá? Vou colocar aqui com ágio, tá? Título negociado, só mexer um pouquinho aqui no vídeo. Título negociado. Título negociado com ágio, tá? Por quê? Porque o preço é superior ao valor nominal do título. Tá? Neste caso aqui está sendo superior aos R$ 1.000, está sendo caro, tá? Tudo bem? Este seria o item A. Só um momentinho aqui, eu vou baixar um pouco mais esta tabela, que depois a gente vai falar sobre ela. E vamos dar continuidade aqui à questão, tá? O item B, vamos avançando aqui. Ele nos pede calcular a duration anual, né? Obviamente, anual. Mas também a duration modificada. Tá? Duration modificada.
Tá? A duration, basicamente, ele vai analisar o prazo. Tá? Como que é o prazo de vencimento do título, o risco, neste caso aqui, ele vai diminuir, né, a partir das entradas de caixa. Né? Por exemplo, a maturidade do título ele 2 anos, e dado as entradas de caixa, a duration modificada vai promediar essas entradas de caixa e, consequentemente, o risco do investidor vai diminuir. Tá? Basicamente, ele está medindo aqui o quanto que o risco ou a exposição ao risco do investidor diminui pelas entradas de caixa. É isso que a duration está medindo. E a duration modificada ela é uma medida de sensibilidade, de quanto que o preço do título ele pode subir ou cair, dado uma variação na taxa de juros. Tá? É isso aí que fique claro, viu, gente? Tá? Então, vamos avançando aqui. Para determinar aqui a duration, a gente precisa fazer umas contas a mais. Tá? Precisamos aqui encontrar qual que é o percentual, esse percentual daqui, que estou sinalizando em azul. Qual que é o percentual de cada fluxo de caixa, em relação ao preço do título? Tá? Então eu estou querendo saber quanto que é a participação de cada entrada de caixa para o período que estou analisando em relação ao preço do título. Tá? Isso que a gente vai avaliar aqui. Basicamente estamos fazendo uma conta, né? Estamos fazendo a conta desta forma. Só vou colocar aqui, mas depois vou ir apagando, tá? 46,58 dividido por 1.340. Ou seja, basicamente eu estou querendo saber quanto que o fluxo de caixa inicial, né, ele representa no preço do título. Tá? É isso que a gente está calculando aqui. Tá? Por isso que a duration modificada, ela vai promediar essas entradas de caixa, sabe? Tá? E consequentemente vai indicar um valor em anos de quanto que o risco de investidor diminui pelas entradas de caixa. Tá? Então o resultado aqui neste primeiro fluxo vai ser igual a 4,64%. 4,64% representa R$ 46,58 de 1.340, que é o preço precificado do título. Tá? O segundo fluxo ele está representando aqui 4,43%. O terceiro fluxo ele representa 4,23%. Eu estou colocando aqui os valores, gente, para não fazer muito longo o vídeo. E o último fluxo de caixa ele representa 86,70%. O somatório aqui ele tem que ser equivalente ao 100% sempre, tá? 100% sempre. Tudo bem? Então, o que a gente verifica aqui? Que o maior percentual da entrada de caixa do investidor só acontece no último período, no último semestre, que já chega o período do vencimento do título, né? Além de receber também mais o último cupom. Tá? As outras entradas de caixa que o investidor tem antes da maturidade do título, basicamente eles vão ajudar a diminuir o risco do investidor. É isso que a duration vai medir, tá? Uma vez que a gente já encontra aqui o fluxo, o percentual que cada um dos fluxos representa no preço total do título, vamos fazer a seguinte conta aqui. Multiplicar o preço, o percentual do fluxo pelo tempo que estamos analisando. Neste caso aqui, vou sinalizar em vermelho. A multiplicação deste fluxo vezes o tempo que estamos analisando. Estou sinalizando com duas setinhas vermelhas aí. Cada um
das colunas que vamos multiplicar. Neste caso aqui, para a primeira fila, né, vai ser 0,5 o tempo vezes 464%. Tá? Lembrando que o resultado final ele é um resultado numérico, tá? Porque a duration anual ele é um valor numérico, né? E vai medir aqui a exposição ao risco do investidor em anos, tá? Então, vou apagar aqui e já vou colocando aqui os resultados, tá? Que valores foram encontrados aqui. Vou colocando aqui à direita, gente, 0,0232. Lembrando que essas contas fiz previamente para não fazer muito longo o vídeo. Facilitar aqui nossa comunicação também. O terceiro fluxo é 0,06345 e o final 1,734. O somatório aqui vai ser igual, aqui também é somatório, deste lado aqui o valor presente do fluxo. O somatório aqui vai ser igual a 1,86495. Este daqui basicamente vai ser igual, né? Aproximadamente. Aqui, só um momentinho, se fosse uma correção. Aqui vai ser aproximadamente 1,86 anos. Tá? O que a duration ele está medindo? Aqui calculamos a duration, meu gente, tá? Nos pede aqui a duration. 1,86 anos. Está medindo aqui a exposição ao risco do investidor. O risco do investidor era 2 anos, que estou sinalizando em azul. Mas pelas entradas de caixa caiu a 1,86 anos, aproximadamente 1 ano e 9 meses. Tá? Esse que a duration está analisando. Tá? Quão importante é a entrada de caixa antecipado que o investidor tem para diminuir seu risco, né? O investidor ele não vai precisar, digamos, ficar esperando até o vencimento do título, né? Até a maturidade para ter o rendimento prometido, tá? Neste caso, como o título paga cupons, essas entradas de caixa eles tendem a diminuir o risco do investidor, tá? E uma vez calculado aqui a duration anual, neste caso aqui do título, já conseguimos calcular também a duration modificada, tá? Eu estou colocando aqui as informações já direto, viu, gente? Que as fórmulas também era um tema que a gente estava tratando bastante, tá? Que a duration, um momentinho aqui, duration modificada, ele vai ser calculado a partir da divisão da duration por 1 mais a taxa ITM, tá? Dessa forma é que é calculado a duration modificada. É uma relação linear, se vocês percebem, tá? Ele está avaliando aqui como que o preço do título ele pode mudar ou para cima ou para baixo, né? Dado uma variação da taxa de juros. Lembrando que existe uma relação inversa entre a taxa de juros e o preço. Se a taxa de juros sobe, o preço tende a cair. Tá? Desta forma, viu, gente? O que acontece aqui? Se essa taxinha aqui ele sobe, né? O valor da duration aqui ele permanece inalterado, o que vai resultar com o preço? Né? O preço vai tender a cair. Tá? Esse que a gente está verificando aqui. E neste caso aqui, gente, quanto que vai ser o resultado? Tá? Colocar aqui as informações. 1,86 é o valor que encontramos da duration, 1 mais a taxa ITM 9,80. Lembrando que estamos no item B, tá? E as únicas informações que temos até o item B
até aqui que estou sinalizando em verde, é que a yield to maturity é de 9,80, que estou sinalizando aqui em verde do lado direito para mim, tá, da tela. Essa é a única informação que temos, até o momento, até o item B. Tá? Por isso que estou utilizando aqui essa informação. Tá? E o resultado aqui, gente, vai ser igual a aproximadamente 1,69%, igual a 1,69%. Ela é uma medida de sensibilidade. Tá? A duration modificada é uma medida de sensibilidade do preço do título. Ele está dizendo o seguinte: dado um aumento, por exemplo, da taxa de juros, vou colocar aqui, vamos padronizar aqui nossa linguagem. Dado um aumento, um momentinho aqui, ajeitando aqui minha tabela, dando um aumento de 1% na ITM, o que seria o esperado? Uma relação inversa, então uma queda do preço em aproximadamente 1,69%. Tá? Ou seja, a relação esperada para a variação do preço, ela é elástica. Tá? Ela é elástica, porque se a taxa de juros sobe, o preço vai cair mais que proporcionalmente à variação da taxa de juros, superior à unidade, neste caso, né, a 1%. Neste caso aqui, a queda esperada seria de 1,69%. E o contrário também é verdadeiro, viu, gente? Tá? Lembrando que existe uma relação inversa entre a taxa de juros e o preço do título. Tá? Esse seria o item B. Agora chegamos ao item C. Só vou subir aqui um pouquinho. Ajeitar aqui essa tabela, gente, que a gente vai preenchendo. Lembramos aqui, vamos ao seguinte. O item C nos fala o seguinte, né? Já em 2024, a ITM subiu para 11,80. Vamos analisar aqui essa variação da taxa de juros. Vou cortar aqui, sinal, e vamos dar continuidade. Então, a ITM, vamos colocar aqui, só um momentinho, estou mexendo minha tabela, ITM. Inicial era de 9,80. Tá? Isso daqui para 2023. Isso daqui para 2023, tá? A questão nos fala o seguinte: agora a nova ITM foi para 11,80 em 2024. Ou seja, a taxa de juros subiu 2% neste período. Tá? Essa é a variação que está indicando aqui a questão. Tá? Lembrando que estamos fazendo uma análise dinâmica, viu, gente? Existe variação da taxa de juros, mas também o tempo está passando, o tempo está caminhando, tá? Aqui, em 2024, né, a taxa de juros subiu a 11,80. E aqui nos fala o seguinte, né, se a venda do título acontecer logo de receber o segundo cupom, tá? Neste caso aqui o segundo cupom, tá? Nos pede calcular o preço de venda e indicar quanto que vai ser o lucro e a taxa de retorno auferida. Tá? Aqui nos indicam já o imposto de renda. Então, o que acontece, gente? Vamos precificar agora o preço de venda. Este que vou sinalizar aqui agora no vídeo. Tá? O preço de venda. Então, o que acontece? Inicialmente tínhamos aqui esse período, estou sinalizando aqui esse período de 2 anos de maturidade, né? E o tempo já passou. O investidor ele recebeu 2 cupons, né? E consequentemente a maturidade do título ele caiu para 1 ano. Tá? Caiu para 1 ano agora, né? O tempo já passou. Então meu novo fluxo de caixa já vai ser somente de 2 períodos. E a partir desses 2 fluxos, eu vou calcular meu preço de venda.
tá? Lembrando que o valor do cupom ele não muda, tá? É basicamente o mesmo em relação ao valor de fase. Vou colocar aqui. Estou colocando aqui 48,81 e aqui também 48,81. Aqui eu tenho o valor de face dos R$1.000, né, que ele vai receber no vencimento. Só um momentinho aqui. Aqui um probleminha. Tá. Não estava pegando aqui minha tabela. R$1.000. Como que vai ficar aqui meu fluxo de caixa? Esse novo fluxo de caixa aqui calculado, vou sinalizar aqui, ele vai ser calculado considerando a nova taxa TIR. E a nova taxa TIR agora é 11,80. Tá? Desta forma assim, viu, gente? Só um momentinho aqui. Só um momentinho aqui. O pessoal aqui se mexeu aqui. A configuração do vídeo que estou gravando. Só um momentinho aqui. Vou ver se eu consigo apagar este que acabei escrevendo, sinalizando este. Só um momentinho aqui, gente. Esse daqui se mexeu. Opa, agora ficou difícil, viu? Vou dar um Ctrl C aqui e ele deve desaparecer aqui, tá? Só um momentinho aqui, gente. Aqui este negocinho que sinalizei, ele não está saindo aqui de minha edição de vídeo. Só um momentinho. Só um momentinho aqui. Pessoal, esta setinha aqui, esta flecha aqui que eu fiz, vocês vão desconsiderar no vídeo, viu, gente? Ele não tá. Puxa vida. Não tá legal não. Esse daqui, agora sim, delete. Agora sim, delete. Pronto. 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 Pronto, pronto. Agora voltou, tá? Então, gente, vamos colocar novamente aqui as informações. Avançando aqui. Aqui novamente vou colocar aqui o valor dos cupons 48,81, 48,81, os R$1.000 o valor de face e o total é de 48,81, 48,81, tá? Esse é o fluxo de caixa. Agora o valor presente ele tem que ser ajustado pela nova taxa de juros, 48,81 dividido de 1 por 1,80 ao meio período. Tá? Desta forma aqui, vocês vão encontrar o valor presente de, colocando aqui de 46,06, né? Só faço uma continha aqui, gente, 46,16 só para ter certeza. 48,81 dividido de 1 mais 11,80 quadrado, tá? Ao meio período. 46,16, tá? Isso, 46,16. 46,16 reais, tá? E no segundo período, só avançando aqui um pouco, o fluxo vai ser de 938,11. E o somatório aqui do preço de venda vai ser de
984,27, tá? Só vou fazer uma somatória aqui rapidinho para ver se está tudo perfeito, tá? 984,27, 46,16 mais 938, 984,27, tá? Perfeito, tá? Esse daqui seria o preço de venda, que estamos pedindo o item C, tá? Ele nos pede aqui para encontrar, só vou colocar aqui o item C, encontrar o preço de venda, considerando as mudanças que aconteceu na taxa de juros e o tempo que está passando, tá? 984,27 reais, tá? O que mais nos pede aqui a questão no item C? Vamos olhar aqui a questão. Nos pede calcular aqui o preço de venda, que estou sinalizando em verde na parte superior do vídeo. Quanto seria o lucro e a taxa de retorno auferida? Nos pede para considerar o imposto de renda de 17,5%. Tudo bem? Então vamos fazer essa conta aqui, meu gente. Então, o preço de venda que eu estou calculando aqui, vamos fazer uma continha aqui, um resultado, tá? Vou colocar aqui em azul. Vou dizer assim o seguinte, o resultado. Então vamos colocar aqui, resultado. Tá difícil escrever aqui hoje. O preço de venda, ele é de 984,27 reais. E o preço de compra, ele foi de quanto? Vamos olhar aqui a conta que a gente acabou de fazer agora há pouco. Este daqui, meu gente, vou sinalizar aqui em vermelho, uma setinha para cima. 1.340, né, o preço de compra. Vamos colocar aqui no resultado. Só padronizando aqui a cor, que estamos utilizando aqui uma cor azul, 1.340, tá? E aqui a gente tem como resultado, gente, um prejuízo. De quanto é meu prejuízo aqui? Vou colocar aqui que eu já fiz as contas, 19,13, tá? Entre o preço de venda e o preço de compra. Então, neste caso aqui, imposto de renda sobre o rendimento não existe, tá? Não existe porque é prejuízo. Então, não tem como pagar aqui imposto de prejuízo. No entanto, né, o investidor, ele recebeu 2 cupons. Ele recebeu 2 cupons. Vamos olhar aqui a questão. A questão fala o seguinte, né? Vou sinalizar aqui, gente. Só vou apagar aqui para ir sinalizando novamente. Aqui em verde, se a venda acontecer logo de receber o segundo cupom, tá? O investidor recebeu 2 cupons. O que vai acontecer com o preço? Isso que está perguntando, tá? Então ele recebeu 2 cupons. E a multiplicação aqui de 48,81, que é cada cupom que ele recebe por ano, né? Por semestre, desculpa, tá? Vai ser igual, né? A quantos? Vou ver aqui. O resultado aqui de 2 cupons vai ser igual a 97,62 reais. Tá? E o resultado aqui do lucro que o investidor vai ter no ganho de capital é basicamente cupom. Vai ser igual a 78,49.
que basicamente, né, vai ser o somatório deste prejuízo, né, que está tendo com o ganho de cupons que está tendo o investidor, tá? Então, tem que levar em consideração esse prejuízo que ele está tendo, tá? Então, aí neste caso aqui a rentabilidade em forma de cupons vai cair um pouquinho, né? E a partir disso a gente consegue encontrar o lucro, tá? Quanto que vai ser a rentabilidade? A rentabilidade ele vai ser igual a 7,82%, que é basicamente, né, a divisão do lucro, este que estou sinalizando, em relação ao preço de compra, a este que estou sinalizando aqui, deste lado agora, em azul. Tá? Essa parte aqui, preço de compra em relação ao lucro. Tá? De quanto que o lucro representa sobre o preço de compra. Esse vai ser a rentabilidade. Neste caso aqui, 7,82%. Tá? Vamos aqui subindo. Verificar aqui que mais nos pede analisar a questão. Analisamos aqui o retorno, né? O preço de venda também. Agora, o item B nos pede analisar graficamente a mudança de preço dado a variação da taxa de juros. Tá? E nos pede para comentar sobre a sensibilidade, neste caso aqui, a elasticidade do preço. Então, vamos fazer uma figurinha aqui, viu, gente? Para poder entender isso. Tá? Ele está nos falando aqui para analisar graficamente, né? Vamos ver aqui. Isso, analisar graficamente, tá? Só avançando aqui um pouco. Então, o que acontece, viu, gente, tá? Vamos fazer uma análise gráfica, lembrando que a análise gráfica ela tem esse formato. Estou relacionando aqui neste caso a taxa de juros, aqui neste caso aqui embaixo, né? Aqui eu relaciono a taxa de juros, vou colocar aqui ITM e o to maturity. E aqui no lado da coluna, né? No lado do eixo de Y, nós temos o preço. Tá? O que a gente verificou inicialmente, gente? Que a uma taxa de juros, por exemplo, vou fazer aqui uma relação linear, que é basicamente dessa forma que a gente analisa a duration modificada, neste caso, né? Vou fazer aqui uma reta. Lembrando, né, que essa reta é basicamente uma precificação do preço feito pela duration modificada. Vamos lembrando aqui o que a gente falou em sala de aula, tá? A duration modificada, ele precifica o preço do título em uma relação linear, tá? Ele, basicamente, o que ele está fazendo é isso, tá? Que na realidade nunca acontece, tá? Vamos aí entendendo isto pouco a pouco, tá? Quando estávamos analisando uma taxa de juros de 9,80 na primeira tabela, né? O preço encontrado do título era de quanto? O preço encontrado do título era de 1.003,40, certo? Lembrando, né, que uma análise dinâmica, tá? O tempo está passando. Tem mudança de taxa de juros, mas o tempo também está passando. Então, vamos voltar aqui, gente. Há uma taxa de juros que estávamos considerando inicialmente, tá? De 9,80. Encontramos um preço de compra, este que estou sinalizando em vermelho agora, de 1.003,40, tá? A taxa de juros era de 9,80, tá? Que seria yield to maturity. Tudo bem? Esse daí é o preço que a gente encontramos. Agora, o que acontece, né? Aqui inicialmente eu estava falando para vocês, vou complementar aqui nesta parte aqui do vídeo, aqui na louça,
Vou escrever aqui, bem, gente. Aqui existe uma variação da ITM em 2%, certo? Porque inicialmente a ITM era 9,80 e aumentou para 11,80, então a variação é de 2%. O que acontece, gente? Eu vou sair daqui deste 11,80 e vou para 11,80. Vou colocar aqui 11,80. 11,80. Que seria o esperado em uma relação linear para o preço do título quando a taxa de juros varia 2%. Vamos voltar aqui à interpretação da duration modificada. A duration modificada, ele está me mostrando aqui a variação, vou sinalizar aqui em azul, gente, a variação do preço do título esperado quando a taxa de juros varia 1%. Tá? Vamos colocar aqui. Se a taxa de juros, aqui a duration modificada, está variando 1%, tá? Vou melhorar aqui. Se a variação da ITM foi de 1%, o esperado da variação do preço a cada uma unidade, a duration modificada me indica que deve ser de 1,69%. Ou para cima ou para baixo. Por que ou para cima ou para baixo? Porque se o preço sobe, se a taxa de juros sobe, desculpa, o preço vai cair em 1,69%. Se a taxa de juros cai, o preço sobe em 1,69%. É isso que está me mostrando aqui a duration modificada. Através dessa relação linear que estou colocando na figura, uma reta vermelha. Mas a taxa de juros neste caso aqui, só um momentinho aqui, mudou em 2%. Qual que seria o esperado de mudança no preço? Uma relação linear. Basicamente, nós temos uma multiplicação aqui vezes 2, viu, gente? Tá? Aqui eu vou multiplicar aqui vezes 2. Só um momentinho aqui, minha tabela está se mexendo. Não está pegando aqui, ó. Um momentinho. Se eu multiplicar aqui vezes 2, que a taxa de juros está mudando em 2%, o esperado aqui vai ser uma mudança, né, no preço em 3,40%. Tá? Neste caso aqui, se a taxa de juros subiu de 9,80 para 11,80, subiu a taxa de juros, como existe uma relação inversa com o preço vai tender a cair, enquanto pela duration modificada em 3,40%. Tá? E fazendo a conta aqui, gente, tá? O resultado eu aqui já encontrei. Vou colocar aqui o preço precificado pela duration modificada, seria aproximadamente de 964,28 reais. Tá? Essa seria basicamente a queda esperada. Tá? Porque se a taxa de juros está subindo aqui 2% e a relação da duration modificada ela é elástica, acima de 1% para cada unidade, e para 2 unidades o esperado aqui é uma queda no preço de 3,40%. É isto que estou mostrando aqui, viu, gente? Tá? Para uma relação linear. Tudo bem? Para uma relação linear. Tudo bem? Tá? Então, no entanto, né, gente? No entanto, o que a gente verifica aqui? Que com o passar do tempo, lembrando que uma relação dinâmica da que estamos analisando, no entanto, o preço caiu a 984,27, que estou sinalizando em vermelho. Né? O preço real, vou colocar aqui. Vou colocar aqui em verde, inclusive, tá?
em verde inclusive, tá? O preço real que precificamos agora há pouco é de 984,27. E o preço pela duration modificada, ele é de 964,28. Por que isso acontece, gente? Falei muitas vezes em sala de aula. Porque a duration modificada, ela analisa uma relação linear do preço, digamos. Sendo que a mudança do preço, dado uma variação da taxa de juros, ela não é linear, ela é convexa. Tá? Falamos muito em sala de aula disso. Ela é convexa. Basicamente, a duration modificada, ela é uma boa medida de variação do preço dos títulos quando a variação é pequena. Se eu avaliaria, por exemplo, uma variação da taxa de juros de 0,5%, nessas condições a duration modificada se aproxima do preço real, mas neste caso a mudança é grande, 2%. Tá? Então, o preço real que eu encontrei de 9,8427, tá? 9,8427, ele é um pouquinho maior. Ele vai estar aqui quando aconteceu essa mudança de taxa de juros. Isto vai modificar, gente, a análise que eu vou ter sobre o comportamento do preço, que ela vai ficar mais ou menos desse formato assim, gente. Ela vai ficar convexo. Vocês estão lembrando disso que falávamos em sala de aula? Ela vai ficar convexa. Não vai ser linear a relação que eu vou encontrar entre o preço real e o preço da duration modificada. Tá? A duration modificada ela vai ser uma medida de aproximação do preço. E este espaço que estou preenchendo com azul, ele sinaliza o erro de medição da duration modificada quando tenta se aproximar ao preço real do título, dado uma variação da taxa de juros. Tá? Da taxa de juros. Tudo bem, gente? Ficou claro aqui o que eu acabei mostrando para vocês? Para encontrar aqui esta variação aqui de 2%, eu faço aqui uma continha, tá? Nós fazemos aqui uma multiplicação, né, do preço do título, deste preço do título multiplicado pelos 3%, que seria a variação de 2 vezes a taxa de juros, que vai ser aproximadamente uma queda de R$34,11. Só vou fazer uma conta rapidinho antes de fechar aqui este vídeo, gente, tá? Rapidinho aqui. 1.003,40. 1.003,40 vezes aqui 1.003, estou colocando aqui, estou fazendo aqui uma continha inversa, né, para verificar aqui a mudança de preços, que basicamente é o raciocínio que a gente toma como referência para verificar a mudança de preços, tá? Só um momentinho aqui. Nós temos aqui a seguinte conta: x dividido por 1.340 igual a menos 3,40%. Tá? Essa variação aqui de preço que eu vou encontrar vai ser uma diferença de menos 34,40
R$ 1.340 subtraído 34,1156. Isto vai ser igual a aproximadamente 969. Só um momentinho aqui. Não me deixou escrever aqui a louça. Vou melhorar aqui. 969,28. Tá? Só um momentinho aqui. Vou verificar todas as contas feitas. 1.340. Subtraído 34,1156 e 969,28, tá? É isso mesmo. 969, só um momentinho aqui. Só um momentinho aqui, 28, tá? Que basicamente este preço que estava indicando aqui, viu, gente, tá? Tudo bem? Aí eu verifico, gente, que a mudança de preço real, né, ela é menos elástica que a indicada pela duration modificada. Sabe, gente? Ela é menos elástica, né, gente? Aqui. Ela é menos elástica. Se eu for verificar, por exemplo, qual que foi a variação de preço real, aqui vamos colocar aqui do lado. A variação do preço real, ela vai ser igual ao valor precificado do preço de venda, né, de 9,8427, dividido pelo preço de compra de 1.340, menos 1 B60. Aqui vai ser igual. Aqui eu coloquei percentual, tá? Para verificar a variação percentual. Aqui vai ser, a variação foi de 1,91%. Tá? A variação negativa, tá? A variação foi inelástica. Por que foi inelástica, né, gente? Porque a ITM subiu 2%, porém o preço real, né, ele caiu somente 1,91, ou seja, inferior, né, à variação da taxa de juros, tá? Inelástica. Se a gente for considerar a variação pela duration modificada, que seria de 3,40, que estou sinalizando aqui no vídeo, aí é elástica, né? Lembrando que a estimação feita pela duration modificada, ela é uma boa medida para pequenas variações da taxa de juros. Quando a taxa de juros já é grande, ela vai tender a errar, e isso a gente verifica aqui nesta figura, tá, que estou desenhando. Tudo bem, gente? Eu vou parar por aqui, tá? Esse seria um vídeo complementar, né? Lembrando que todos esses temas aqui foram passados em sala de aula, tá?